Queria agradecer pela atenção primeiramente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria, a mecânica, e a gente vai trazer uns exemplos, como vídeos, como funciona a IA. Bom, a IA é meio que um auxílio, está servindo como um auxílio das empresas, para os engenheiros, engenheiros mecânicos. Ela é um executor incansável de modelos matemáticos complexos. Ela serve como uma calculadora. E eu vou citar um exemplo para vocês, uma breve experiência na Yamaha. Lá eles usavam um sistema de QR Code nas peças para poder bipar, e já essas peças iam todas codificadas para os engenheiros e analistas. Então, é uma facilidade que as empresas encontraram, né, que já é bem antiga, mas aqui no Brasil, como a gente é um pouco atrasado, começou a ser usada agora, só que já, como o Lucas também citou, que já é uma inteligência bem antiga. E é isso, agora eu vou passar o para o Rodrigo. Ela é um multiplicador da força do engenheiro. Assim como a automação multiplicou a força física na manufatura, a IA atua como exoesqueleto mental. Ela expande os limites que o início do engenheiro pode calcular, validar, como eu citei também, é meio que uma calculadora, e monitorar simultaneamente, permitindo que o foco mude da execução braçal para a decisão estratégica. Boa noite, turma. Meu nome é Rodrigo. Eu vou falar um pouco sobre design generativo. Bom, o design generativo, antigamente, como funcionava? O engenheiro ele ia fazer uma peça, ele começava a desenhar, ele manualmente desenhava, corrigia, simulava, então ele ficava refazendo essa peça por um longo período. Então era um processo bem lento, mas com o design generativo, que é com o uso da IA, já inverte já. O engenheiro ele basicamente ele só dá os padrões do material, o tamanho da peça, e a IA já faz o processo todinho, ela faz milhares de soluções, e aí o engenheiro ele vai pegar basicamente e escolher e filtrar, né, para a melhor solução para a peça. Então o software ele atua como um co-criador, auxiliando ali você. Aqui a gente tem um exemplo da mulher antiga, né, uma peça mais maciça, e com o uso do design generativo, que é essa espécie aí de osso, né, mais ou menos. E como o material maciço, ele pesa mais, e com o material aqui, com essa estrutura aqui orgânica, ela tem menos peso, tem uma eficiência também e consegue manter a integridade, a resistência da peça. Eu coloco aqui um exemplo da moto aqui. Que aqui é onde faz a ligação do chassi com a roda. E aí eles vão usar essa parte vermelha aí, eles vão usar um design orgânico. Passa um pouquinho. Aí o design generativo gerando as várias soluções para ele. E o engenheiro ele vai pegar e vai ver qual que cabe perfeitamente ali. Aqui da explicação. Ela facilitou, Ele redesenha, faz um design ali específico para que dê para segurar a moto, né, para aguentar as porradas, porque essa parte aqui é a parte que aguenta as porradas da moto. E é isso, vou passar a palavra aí para o Lucas. Logo? Não, tu fechou, velho.
pessoal, fluxo à parte interrompido da apresentação maravilhosa. Eu acho que vocês não devem se recordar, mas eu conversei com vocês sobre uma coisa chamada ABNT 5462, que ela é uma norma técnica importada da ISO, mas que ela estabelece um vocabulário técnico da manutenção. Eu comentei com vocês sobre manutenção corretiva ou reativa, preventiva e preditiva, tá? E com um resumo bem rápido, tá? A manutenção corretiva ou reativa, ela é quando a máquina já quebrou, a gente vai lá e conserta. A preventiva é quando, por segurança, você estabelece trocas temporais, por exemplo, um rolamento a cada 6 meses, a cada 1 ano, para você minimizar as chances de você ter algum acidente ou de você ter uma quebra. E a preditiva é literalmente quando você tenta prever, você percebe sinais externos na máquina e para tentar impedi-la, né, de ter um dano estrutural maior, você faz essa manutenção que a gente chama de preditiva. E a gente precisa entender, para compreender de fato o impacto da tecnologia, da IA, no meio de engenharia mecânica, na indústria em si, é de que tanto a manutenção reativa quanto a preventiva, ela tem ônus inatos a elas. Então, se você fizer uma manutenção reativa, uma manutenção corretiva, você inegociavelmente está admitindo que a sua máquina vai quebrar. Ou seja, que a produção vai ser impactada, às vezes tem risco de segurança associado a isso. A máquina quebrar ela é a pior das circunstâncias. Por um outro lado, a manutenção preventiva ela é mais segura e ela é predileta a máquina quebrar, mas ela ainda assim pode significar, para, por exemplo, a matéria que a gente acabou de ver antes dessa, que é a ecologia, um outro custo ambiental adicional. Porque se eu estou trocando uma peça que ela está intacta, simplesmente porque ela pode vir a não estar intacta daqui a um mês, só por um critério de segurança, eu posso estar gerando uma pegada ecológica muito maior associada a essa produção do que eu teria se eu tivesse uma forma de ter um raio-x, ter um diagnóstico verdadeiramente preciso de como a máquina se encontra. E aí que entra a inteligência artificial. A gente tem empresas no segmento, como por exemplo a Siemens Energy, que é uma empresa de tecnologia e de controles térmicos, que ela fornece tanto sensores quanto softwares adequados a esses sensores, que são capazes de fazer um diagnóstico instantâneo da máquina muito mais rápido, de maneira muito mais limpa do que um ser humano jamais pode fazer, né? Enfim, são empresas que elas estão adaptadas, elas estão desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas a esse processo, porque uma coisa que é fundamental vocês entenderem, e que infelizmente não ficou suficientemente claro até então, é de que não é que uma máquina ela seja mais capaz que um ser humano, mas ela simplesmente tem capacidades diferentes. Teve um experimento do psicólogo fundador do behaviorismo, chamado Skinner, que ele demonstrou cientificamente que os seres humanos eles são piores em perceber padrões do que pombos. Pombos, sabe um pombo? Ele é melhor em perceber padrões e se adequar comportamentalmente a eles do que um ser humano, ele é melhor. E isso não quer dizer que o ser humano seja péssimo, entendeu? Só significa que perceber padrão não é coisa do ser humano. Então, é muito mais interessante a gente construir um sistema que seja infinitamente melhor do que a gente perceber padrões, em fazer leituras, como por exemplo a leitura do panorama estrutural, do panorama da saúde da máquina, do que a gente deixar um ser humano encarregado disso. Porque essa é a nossa verdadeira característica distintiva evolutivamente. O ser humano ele dominou o planeta Terra, mas ele não é o animal mais forte, ele não é o animal mais rápido, ele é simplesmente um animal que era inteligente o suficiente para produzir ferramentas que o permitiu subjugar os outros animais. Então, por exemplo, da engenharia mecânica, no meio acadêmico, a gente ainda aprende algumas coisas relativamente arcaicas. A gente aprende a fazer muitos cálculos e coisas na mão e calcular variações instantâneas que não é que sejam desnecessárias. É importante que a gente tenha o conhecimento de como fazê-lo, mas é importante entender também que não é a gente que vai ficar fazendo isso na mão. Se eu botar você para fazer cálculo no ábaco, eu te coloco como líder de uma fábrica e você está fazendo, sei lá, nem precisa ser líder de fábrica, eu coloco um contador para fazer cálculo no ábaco, eu necessariamente estou reduzindo a eficiência desse contador. Então, a tecnologia ela ajuda a impulsionar a eficiência humana, mas ela ainda assim demanda um humano no comando para que a gente possa fazer bom uso dela. Então, não há necessidade de se preocupar quanto a não, o emprego vai ser tomado. Olha, todas as revoluções industriais que a gente teve até agora, elas demoliram grande parte dos empregos que existiam, mas elas criaram tantos novos empregos quanto
elas tiraram. Né? Então, por exemplo, 100 anos atrás, a gente está falando de, sei lá, 1920 e pouco, se a gente tivesse, eu não sei se tinha um curso técnico na época, mas a gente estaria falando em se profissionalizar para ser acendedor de lamparina na rua, que é uma coisa que eu acho que não costuma mais acontecer. Quem poderia prever o avanço das termoelétricas? Mas o que importa é a gente estar preparado para a adaptação, porque a professora certa vez disse, acredito na primeira aula, né, sobre essa questão das crises. Né? Não é que as crises elas sejam pouco importantes, mas é que a gente não pode fazer nada sobre elas. Se vier a acontecer uma revolução tecnológica, se vier a acontecer uma crise, eu não posso fazer nada para impedir a crise. Tudo que eu posso fazer é tentar melhorar a minha situação, é tentar me adequar àquilo. E essa é a realidade do trabalho industrial. Em termos de análise de dados, não existe a menor comparação. Não tem como um ser humano se comparar a uma máquina. E a gente percebe isso, eu até queria salientar essa parte de aerodinâmica de veículos, não só os elétricos, tá? Mas aerodinâmica de veículos de maneira geral. Quem gosta de Fórmula 1 vê os metadados que eles calculam na aerodinâmica dos carros em 3 pistas específicas. Cara, aquilo é uma quantidade de dados tão massiva, tão ridícula. A gente tem, eu estava até demonstrando aqui, me divertindo com o Rodrigo, a demonstração de limite. Só que tudo aquilo que a gente fez é uma demonstração gigante, meio difícil de entender, sabe? Tudo aquilo era para calcular a variação em um único ponto. A variação, a velocidade, o comportamento de uma variável específica num único ponto, num instante zero. Se a gente está falando do comportamento de um carro aerodinâmico em diferentes pistas, a gente está falando de uma quantidade de tempo, uma quantidade de pontos infinitas. E isso precisa ser muito bem claro. A diferença de tempo no projeto que é investido com tecnologia é muito melhor aproveitada do que se ele fosse feito manualmente. Né? Então, quanto tempo levaria dias, semanas de cálculo, de computação, de programação manual, em redes neurais profundas, né, como os que a gente vê nos LLMs, como os que a gente vê nos grandes centros de software ao redor do mundo, ela agiliza esse processo e muitas vezes. Por isso que esse é um mercado que movimenta bilhões de dólares. Né? Então, eu trouxe aqui um exemplo um pouco visual, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu acredito que seja esse vídeo aqui do meio. Esse é um vídeo da NVIDIA em parceria com a Siemens, tá? Que é essa empresa que eu mencionei para vocês, a Siemens Energy, e o que eu acho legal é que ele mostra a visualização, é um vídeo em inglês, tá? Mas ele mostra a visualização de muitas fábricas e a gente consegue perceber que ao redor do mundo, nos mais diversos processos, a gente raramente vê um operador humano que não fazendo um trabalho de supervisão. Não é só as automações, mas por detrás de alguns processos, aqui mais cedo, por exemplo, ele mostrou a BMW Group. Vocês sabiam que a fábrica principal da BMW na Alemanha, ela possui uma estrutura de câmeras internas na linha de produção delas que fiscaliza durante toda a linha de produção a qualidade da soldagem e da pintura por imersão que eles fazem, para que isso chegue, para que o produto para que o produto chegue em plenas qualidades no cliente, né? E isso o Rodrigo falou de design generativo, né? E ele deu o exemplo daquela moto, mas isso chega em grandes conglomerados, pessoal. A General Motors, ela já produz os modelos de cinto deles, os cintos mais modernos, os pickups mais recentes deles, com base em design generativo. Isso agiliza muito o processo, porque, beleza, talvez se você colocar um ser humano para fazer um cinto e o IA para fazer um cinto, o cinto do ser humano seja melhor o design. Mas a IA vai fazer 10 mil cintos em 5 segundos. Então, a oferta e a qualidade, esses dois parâmetros, agilizam muito o processo, né? Eu queria colocar aqui o exemplo do túnel de vento, que aparece mais à frente. Então, isso aqui é um túnel de vento. O que está sendo mensurado aqui é a aerodinâmica do veículo. Isso aqui outros processos de design generativo, né? Então, isso precisa ser assimilado pela indústria, porque senão a indústria vai ficar para trás. A gente tem, dentro da programação, que é, vamos dizer, uma das áreas que ela é mais impactada, surpreendentemente, pela computação, porque a gente pensa que a computação faz as IAs, mas na verdade as IAs, a seu modo, também impactam a computação. Hoje em dia, um programador habilidoso, ele
fluente já assina um Cloud Code, que é uma IA, um LLM em tempo real, que ajuda ele a escrever linhas de código, enquanto ele só tem que pensar na parte cerebral da parada. Então essa vai ser a nossa função, essa vai ser a função técnica, essa vai ser a função do engenheiro do futuro. Não é ser a máquina, mas é pilotar a máquina, se especializar para isso. Então é isso que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Pode dar seguimento, Lucas, por gentileza? Vamos lá. O motor da IA, como vocês podem ver, a gente tem aqui 3 tipos de programações, porém elas trabalham de forma linear, elas trabalham de uma forma concisa entre si. Como vocês podem ver, esse aqui é um padrão já de HTML, CAED, CAD. O que seria isso? A gente tem a aerodinâmica do veículo, onde a gente vai ter a estrutura do peso, provavelmente, peso, potência, velocidade e o quanto que ele vai. E esse aqui seria o cálculo justamente do que ele falou, que seria o ponto zero onde ela consegue se encaixar. Pode passar o próximo, por favor. Aí, tem aqui domínio metafísico e influência digital da IA. O que seria o domínio metafísico? Justamente como ele falou, a IA ela é uma ferramenta criada pelo homem, que é justamente o que diz, é uma inteligência artificial, que ela tem poder de assimilar. Ela simplesmente vai buscar tudo que tem na internet, fóruns e outras fontes para que possa estar lhe auxiliando, seja em cálculos, seja em informações ou até mesmo em programações. Então, se você colocar que você deseja uma fonte visual de acordo com a programação que você está fazendo, ela vai lhe trazer uma fonte visual, que é um próprio de comando que você manda para a IA e ela simplesmente assimila e tenta lhe entregar da melhor maneira possível. Como o Rodrigo falou, a gente tinha um chassi onde a IA deu sugestões de modelos onde ela poderia estar trazendo para melhorar a aerodinâmica, a sustentabilidade, gastando menos material. Essa é a função que a IA... Eu acredito que a gente não vai perder o emprego, a gente só vai ter que se adaptar para o futuro, entende? Porque a IA ela vem como uma ferramenta de inovação extremamente... Desde 2016, com os primeiros modelos de IA, que teve os primeiros modelos de ChatGPT, como o Lime, depois veio o Premium e o Experience. A gente vem trabalhando com isso, que aqui está como Machine Learning, mas eu gosto de chamar de Deep Learning. O que seria esse Deep Learning? Ela dá uma introdução do que seu material vai ter a sustentabilidade. Se você tem um material, vou dar um exemplo, é um alumínio, que é onde você vai estar desenvolvendo ele para encaixar em um eixo ou alguma coisa, ela vai dar a sustentabilidade daquele material, quanto que ele vai durar, e é justamente isso que vem dentro da mecânica. O que seria isso dentro da mecânica? Toda e qualquer máquina, ela vai ter um tempo de vida útil. O que é isso? É o tempo de vida da ferramenta em si. Ela é programada para trabalhar com as coisas, porque ela vai ter sensores onde vai acusar quando o ciclo de vida daquela ferramenta estiver no final, ela vai acusar e ela vai parar. E aí vem toda a questão da manutenção, da troca, entre outras coisas que a IA oferece para a gente agora. Aí tem, que é justamente a análise de dados. A IoT é utilizado aonde? É justamente naqueles processos. Como vocês podem ver, pode botar o vídeo lá, por gentileza. Pode ser nos vídeos? pode ser. Bota aquele vídeo que você estava colocando Esse lá. primeiro aqui, né? Esse aqui é um tipo de sensor, como vocês podem ver, ó. Se chegar o fósforo aqui, ó, próximo, ela vai lá e desliga com um jato de água. Se isso aí seria utilizado como mecanismo de anti-incêndio ou qualquer coisa que pode estar acontecendo com materiais que sejam inflamáveis, por assim dizer. Mas bota aqui o vídeo que você estava explicando. Tem muito material lá que eu posso estar utilizando desde o início. Aqui. Pode botar desde o início. Tá. Aqui, o que seria isso? Alguns materiais desses eles são estáticos. E a gente não pode estar se aproximando, mas a gente pode estar monitorando ela. De qual forma?
Pode pausar aí, por favor. Eu fiquei fascinado em 2019 quando eu fiquei sabendo que uma fábrica da Alemanha, o número de pessoas que possuem dentro da fábrica é simplesmente para monitoramento. Por quê? Porque toda ela tem toda uma linha de processo, onde ela tem uma automatização que vai se desencadeando de acordo com o processo vai passando. Aqui é o BMW Group. Aqui, vamos lá. Até sim eu não conheço muito, mas eu acredito que seja uma fábrica onde ela fabrique materiais eletrônicos. Processadores, entende? E aqui é a Qualiwave. O que é isso aqui? Esse aqui é um bunker. Provavelmente você não vai ver quase ninguém aqui. Esse aqui é um principal HD de informações onde processa milhões ou bilhões de informações simultaneamente. A IA ela é primordial nisso, porque ela vai simplesmente fazer com que essas informações sejam processadas em tempo recorde, em milésimos de segundo, bilhões de informações. E aqui vocês podem ver a automação de empilhadeiras, automação de, como posso falar também, automação de robôs, onde ela vai estar tirando todo aquele trabalho que é braçal e trazendo uma ergonomia melhor para as pessoas. Pode retornar lá. Passa aquele slide lá. Disso que se trata aí. Foi deslogado a conta. Não, só Não dá pra acessar. só passa o último slide aí pra eu ver o que é a respeito aí. Não, Próximo. não, tu não entendeu, não tá dando pra usar a aba. Não, só passa Foi. aqui embaixo aqui. Tá. Só pra dar um breve resumo. Não. Aqui. Isso. Aqui, ó. Que é o ciclo de vida que eu havia falado, né? Aqui, ó. Ciclo de vida aumentado. Que é o quê? É como as pessoas, aquele clichê dizem. Aquele clichê que as pessoas dizem, né? Que todo mundo tem uma data de validade. Isso não seria diferente com as ferramentas. Existem alguns tipos de materiais que vão durar milhares de anos e outros não. Então a IA ela simplesmente trabalha cálculos básicos e também cálculos bem detalhados sobre esse tipo de ciclo de vida. Exemplo, antigamente a gente teria que abrir um motor e olhar. Hoje em dia a gente tem a questão do robô. Conectores que a gente coloca ali no painel, ou até mesmo antigamente os primordiais a gente colocava no volante, onde ele vai dar simplesmente a informação de onde está o problema no automóvel. Assim com outros tipos de ferramentas. Então eu acredito que assim está sendo utilizado a IA dentro da manutenção. Eu poderia passar a noite falando aqui sobre a IA, porém, de forma mais resumida, a inteligência artificial veio para inovar, otimizar e trazer ótimos benefícios para nós, pessoas que precisamos entregar resultados em tempo recorde. Então é para isso que a IA veio. Ela não veio como tomar o nosso ambiente, ela veio como uma ferramenta para auxiliar todos os seres humanos. Aquele que você pode estar utilizando o ChatGPT para estar buscando respostas, ou você pode estar buscando, tem outras como Gemini, Siri. Hoje em dia, se você estiver longe da sua residência e você quiser ligar a sua TV ou olhar por câmera, basta você entrar no seu celular e pedir. Para isso que serve a IA. Desde 2023, 2024, ela vem trazendo esses projetos onde a sua residência ela vai ser extremamente conectada. Vocês podem ver que o celular de vocês agora pode conectar com a sua TV, com o seu computador, sem ter toda aquela questão
daqueles conectores antigos, com Bluetooth wireless, apenas com a IA e a internet. É isso.